Olá. Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, acho que todo mundo sente, né? Aquela pressão, a falta de tempo, o estresse batendo. Totalmente. E tem dado concreto sobre isso, né? Uma pesquisa na Europa mostrou que um em cada três trabalhadores já sente a saúde ir para o espaço por causa disso. É pesado. Pesado mesmo. E aí fica a pergunta: como é que a gente sai dessa, né? Então, para tentar achar um caminho, a gente vai mergulhar hoje nas ideias do Christian Barbosa, do livro A Tríade do Tempo. A gente está usando uns trechos do livro e também um resumo em áudio. Legal. E o bacana é que o método dele não é um achismo, sabe? Foi baseado numa pesquisa enorme, mais de 42 mil pessoas participaram. Nossa, bastante gente. Então, a nossa missão aqui é meio que destrinchar essa ideia central, que é o quê? Diferenciar o importante do urgente e do tal do circunstancial. Certo, exatamente. A promessa é essa. Entendendo essa diferença, a gente conseguiria usar o tempo de um jeito, sei lá, com mais significado, mais equilíbrio. Parece que no fundo é menos sobre gerenciar o relógio e mais sobre gerenciar a vida mesmo, as nossas escolhas. Isso, perfeito. E o problema vai além do estresse individual, né? Os materiais que a gente viu falam da tal paralisia da análise. Já ouviu falar? Uhum. Aquela coisa de ter tanta informação que você trava. Exato. Tipo, um estudo citado lá diz que isso afeta uns 43% das pessoas. É muita gente paralisada. E aquela sensação de não tenho tempo, muitas vezes é resultado de escolha nossa mesmo, só que a gente nem percebe. Faz sentido. Tá, então vamos para a tríade em si. Como é que funciona isso na prática? As três esferas. Tem prazo, sim, mas não é para ontem, sabe? E o principal, trazem resultado de verdade. Resultado alinhado com o que a gente quer para a vida, nossos sonhos, metas. Isso, coisas que dão prazer, que fazem sentido para você, curto, médio ou longo prazo. E os exemplos que ele dá são ótimos, né? Porque não é só trabalho. É tipo cuidar da saúde, fazer exercício, ter lazer, tempo com a família. E até umas coisas mais pessoais, né? Cantar no carro, andar de skate. Se aquilo for importante pra você, entra aí. Quebra aquela imagem de produtividade super séria. Total. E a segunda esfera? A urgência. Ah, a urgência. Essa é a esfera do apagar incêndio, né? São as tarefas que aparecem do nada, não tinham um prazo definido ou o prazo estourou, e aí exigem ação na hora. É a fonte do estresse. Uhum. O famoso bombeiro do dia a dia. É. E o material até levanta uma bola sobre a cultura, né? Pelo menos aqui no Brasil, talvez, da gente ter esse hábito de deixar pra última hora. Isso alimenta demais o urgente. É verdade. E a terceira, a circunstancial. Essa parece ser a mais traiçoeira. É a esfera do tempo perdido, digamos assim. Circunstancial é tudo aquilo que a gente faz meio que por obrigação, por educação, por medo de dizer não. Ah, as interrupções que não levam a nada, reuniões inúteis, excesso de informação que não serve pra gente. Exatamente. Coisas que só consomem nosso tempo, não agregam valor pessoal de verdade e, no fim do dia, deixam a gente frustrado. Então, o grande objetivo do método é bem claro: aumentar o tempo dedicado ao importante. E fazendo isso, naturalmente, as outras duas esferas diminuem. Exatamente. E parece que funciona, viu? Teve um estudo que eles citaram que mostrou que só de classificar as tarefas nessas três categorias, as pessoas já se sentiram 69% mais produtivas. Uau! Só de organizar a cabeça, então. Parece que sim. Dá um direcionamento, né? Com certeza. Mas tá, como é que a gente faz isso acontecer? Porque falar é uma coisa, colocar em prática é outra, né? Quais são os pilares que ele propõe? Boa pergunta. Ele estrutura o método em 5 pilares principais. E o primeiro é até surpreendente. Não é o que a gente geralmente pensa primeiro. É o autoconhecimento. Ele chama de identidade. Autoconhecimento antes de ferramenta, antes de lista de tarefas? Isso, antes de tudo, entender quem você é. Quais são os seus papéis na vida, sabe? Profissional, pai, mãe, amigo e um papel fundamental que ele destaca: o papel eu. O tempo para você mesmo. E qual a sua missão pessoal? Tipo aquela metáfora de esvaziar a xícara de chá velho para poder colocar chá novo, né? Perfeito. É essa a ideia. Limpar a casa para depois organizar. Muito bom. E depois desse passo inicial de autoconhecimento, Aí vem o segundo pilar: transformar sonhos em metas. Pegar aqueles desejos e transformar em coisas concretas, usando aquele formato SMART, sabe?
Específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo. Ah, o SMART, clássico, mas funciona? Tira o sonho do campo da imaginação. Exato. Com as metas claras, aí sim entra o planejamento, que é uma atividade super importante, claro. Planejar a semana, principalmente. Isso é chave para reduzir as urgências futuras. E a organização no meio disso tudo. Porque a bagunça, seja física ou digital, consome um tempo danado. Os digitais e até o conhecimento. Ter um sistema para encontrar as coisas. Ele dá umas dicas para e-mail, tipo desligar as notificações, criar pastas, ter hora para checar. Boas dicas. Checar e-mail toda hora é um ladrão de tempo mesmo. Total. E por fim, o quinto pilar, a execução. É um já mágica acontece, né? Botar a mão na massa. E na hora de executar, com tanta coisa para fazer, como priorizar? O dia a dia atropela. Aí entram algumas técnicas. Ele menciona o princípio de Pareto, o 80-20. Focar naqueles 20% de esforço que trazem 80% do resultado. Outra coisa chave é saber delegar, né? Não dá para fazer tudo. Verdade. E aprender a lidar com o que atrapalha. Interrupção, a famosa procrastinação. Isso. O ponto central na execução é conectar o que você está fazendo agora com aquele sentido maior, com os papéis e metas que você definiu lá no começo, no autoconhecimento, para não virar só um monte de tarefa sem propósito. Entendi. E para conseguir manter tudo isso, imagino que precisa de umas atitudes-chave, umas mudanças de mentalidade, né? Sim, ele destaca alguns princípios importantes para a mudança realmente acontecer. O primeiro é ação. Não adianta ficar esperando o momento perfeito, a inspiração divina. A mudança vem da tríade sonho, que leva à decisão, que impulsiona a ação. Começar, mesmo que pequeno. Faz sentido? E outro ponto que você mencionou antes, que é difícil pra caramba. O famoso dizer não. Essencial. É uma habilidade crucial para proteger o seu tempo importante das demandas circunstanciais que vêm dos outros ou até da gente mesmo. Nossa, só isso já mudaria o jogo pra muita gente, né? Sem dúvida. E por último, mas não menos importante, persistência. Não é da noite para o dia. O material fala num desafio tipo de 5 semanas para começar a sentir a diferença real nos hábitos. Ferramentas podem ajudar, claro, um app, um planner, mas são só ferramentas, o método é o principal. Muito interessante essa visão completa. Vai bem além de só fazer uma lista de tarefas. Vai, sim. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão no ar, que o próprio material inspira. Será que essa nossa busca sem fim por mais técnicas, mais apps, mais hacks de produtividade, será que isso tudo não virou, ironicamente, uma baita atividade circunstancial? Nossa, tipo, a gente se ocupa em aprender a ser produtivo pra não ter que parar e pensar no que é importante de verdade pra gente? Exatamente essa provocação. Fica aí pra gente pensar, né? Excelente ponto pra gente fechar nossa análise de hoje. Olha, esperamos que essa conversa sobre a tríade do tempo tenha sido útil. Quem sabe traga umas ideias novas para lidar com essa correria toda. Se alguma dessas ideias ressoou, talvez seja um bom sinal para investigar um pouco mais, ver como aplicar no dia a dia. Às vezes, uma pequena mudança já faz uma diferença enorme, né? Exatamente. Vale a pena essa reflexão individual. E claro, continuem acompanhando aqui o canal para mais discussões e análises de temas relevantes como este. Isso aí. Até a próxima, pessoal!